E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vim aqui hoje para falar um pouco sobre esse assunto aqui do MDMA e a terapia assistida por MDMA, né? Eu já comentei aí nos stories de forma breve e tal, mas eu vou comentar aqui sobre esse artigo aqui da Nature, que saiu agora em maio, e um artigo bem importante aí, um artigo de fase 3, né? Um estudo de fase 3, é, com uma metodologia muito boa, né? Randomizado, duplo cego, controlado por placebo. Então, um estudo que traz de muita relevância aí, cientificamente falando, né? Então, para quem não sabe, o MDMA é uma substância, é a substância que está vinculada ao êxtase, né? No mundo ilegal de drogas, ela está vinculada ao êxtase, né? Mas a gente sabe que metade do êxtase, metade da, do êxtase que roda por aí, né, no mundo ilegal, ele não contém MDMA, né? Então aqui é um dado, uma apreensão da Polícia Federal é, do Estado de São Paulo, né? Que fizeram um levantamento que de todo esse êxtase apreendido, somente 44%, 44,7% desses comprimidos aí de êxtase tinham o MDMA, né, que é a principal substância psicoativa aí dessa droga, né? E eles viram que mais da metade do êxtase apreendido tinha muitas outras substâncias contaminantes, né? Várias substâncias psicoativas, é, produto usado para emagrecimento, anfetamina, cafeína e até metanfetamina. A gente vê que 22% dos comprimidos apreendidos tinham metanfetamina, tá bom? Então, por isso que uma droga é, não regulamentada e ilegal, ela pode trazer prejuízo porque ninguém sabe o que contém dentro dela, tá bom? E daí, né, a gente falou sobre isso aí, só para a gente contextualizar um pouco, é, mas o que é usado, qual que é o MDMA usado nas pesquisas, né, ultimamente? É o MDA puro, né, que é uma substância muito parecida a molécula é muito parecida com a serotonina e com outras moléculas, tá bom? Que é o 3,4-metileno dioximetanfetamina, né? Que é o nome químico do MDMA, né? Então, os pesquisadores, vendo todos os efeitos dessa substância, né? Todo o mecanismo de ação, né? Que eles se ligam lá no receptor 5-HT1A, né? Que está ligada a, a mecanismos da amígdala e do hipocampo, enfim, né? Tem toda uma questão envolvida ali com processamento do medo, né? E assim por diante. Então eles viram que essa droga pode ser interessante no tratamento do TEPT, por exemplo, né? Do transtorno de estresse pós-traumático, que é muito usada em pesquisa ultimamente e está para sair como protocolo de tratamento mesmo, né? O MDMA com psicoterapia, né? E é isso que esse estudo está avaliando, né? Ele pegou pacientes com transtorno de estresse pós-traumático severo e fizeram metade do grupo fez terapia assistida com MDMA e outra metade fez uma psicoterapia, mas sem o MDMA, né? Com um placebo. E daí eles vão analisar mais para frente os resultados disso aí. Então, só para a gente entender, né? Então, todo esse mecanismo de ação que eu falei, que envolve os receptores serotoninérgicos lá, 5-HT1A, né? Lá no hipocampo, na amígdala e em outras regiões envolvidas com medo e tal, o que ele pode provocar, né? O que esses mecanismos de ação, esses mecanismos podem provocar no comportamento da pessoa, vamos dizer assim, né? E psicologicamente, né?
Os autores viram que os efeitos podem produzir uma janela de tolerância, né, no qual os participantes são capazes de revisitar e processar o conteúdo traumático sem se tornar oprimido ou sobrecarregado, né? Por exemplo, como ele atua na amígdala, no hipocampo, ali, regiões envolvidas com medo, a pessoa pode experienciar essas questões traumáticas que está envolvida com o transtorno de estresse pós-traumático de uma forma menos dolorosa. Então a pessoa ressignificando na terapia, né, trabalhando com isso na terapia de uma forma menos dolorosa, ela pode ressignificar esses traumas de uma melhor maneira, tá bom? Né, e os autores colocam também que outro fator psicológico importante das terapias físicas por MDMA, que ela pode facilitar a lembrança de memórias negativas ou ameaçadoras com maior autocompaixão e menos vergonha, né? Então está envolvido também nesse processo da amígdala, do hipocampo, nessas regiões envolvidas com o processamento do medo, né? Então a pessoa pode revisitar, mas com menos vergonha, menos culpa, menos medo, menos excitação dessas áreas que traz desconforto aí para as pessoas, tá bom? E além disso também, o MDMA está implicado no processo de secreção de ocitocina, que acontece quando a ocitocina é secretada, né? Além dela facilitar lá a secreção do leite materno e contrações uterinas, né, na mulher, ele traz comportamentos pró-sociais, né? A pessoa fica mais empática, ela tende a estar em contato com outras pessoas, né? Ela gosta, se torna ainda mais prazeroso os contatos humanos, né, afetivos e assim por diante. Então ela tem um comportamento mais pró-social, né? E esse comportamento pró-social pode ajudar ela na aliança terapêutica com o terapeuta, por exemplo, e com outras pessoas, enfim. Ela se torna, né, ela tende a ter um comportamento mais pró-social, né? Então, outra questão psicológica aí que os autores comentam que o MDMA pode potencializar e pode ajudar é que o MDMA pode catalisar o processamento terapêutico, né? Permitindo que os pacientes permaneçam emocionalmente envolvidos enquanto revisitam experiências traumáticas sem se tornarem sobrecarregados, né? Eles podem revisitar esses traumas e trabalhar para ressignificar esses traumas, mas sem ficar muito emocionalmente envolvidos, né? Sem ser uma dor muito forte para eles, né? Porque geralmente esses traumas são muito dolorosos e a pessoa tende a evitar falar disso e revisitar isso, ressignificar e dar novas configurações para esse trauma, né? Novos significados, né? E perdendo o medo desses traumas e lidando melhor com isso, né? E tendo uma vida melhor, tá bom? Então, o que aconteceu, né? Como eu falei, eles pegaram, nesse estudo, eles pegaram 90 pessoas e randomizaram elas, né? Randomizaram elas ao acaso, mas só que sempre preocupando para que os dois grupos contenham os mesmos tipos de pessoa, vamos dizer assim, né? Os dois grupos têm o mesmo número de mulheres, mesmos números de homens, tem a idade meio parecida nos dois grupos, para que esses fatores, por exemplo, um grupo tem mais mulher e outros tem mais idosos, por exemplo, para esses fatores de gênero e idade, por exemplo, não interferir. Mas o resultado foi porque um grupo tinha mais mulher ou tinha mais idoso, enfim, isso pode ter interferido. Então eles randomizam esses grupos, os grupos ficam mais parecidos possíveis para tirar todos esses efeitos que podem confundir aí se é do tratamento, se não é, e assim por diante, tá bom? Então eles pegaram aqui, nessa amostra, por exemplo, resumindo, né, em média, só pra gente ver, em média, a gente está falando ali de transtorno de estresse pós-traumático severo, em média, essas pessoas têm 14 anos de diagnóstico, ou seja, né, 14 anos elas estão lidando com
traumas, com esses transtornos, né, que afeta muito a vida, né, causa crise de ansiedade, assim, toda vez que lembra ali do trauma, é um transtorno muito recorrente, principalmente com pessoas vítimas de abuso sexual, estupro, pessoas que foram para as guerras, por exemplo. Nos Estados Unidos esse transtorno de estresse pós-traumático é muito prevalente em pessoas que foram para as guerras lá, né, do Vietnã, Iraque, Afeganistão, assim por diante. Então os ex-combatentes, eles sofrem muito com esse transtorno de estresse pós-traumático. E aqui no Brasil, né, como a gente tem uma violência muito grande, uma violência civil, né, muito grande, então pessoas vítimas de assaltos violentos, sequestros, abusos sexuais e assim por diante também sofrem muito com esse transtorno, tá bom? Então, aqui nessa amostra de 90 pessoas, a média de diagnóstico era de 14 anos, as pessoas, a média, podendo variar para mais e para menos, né? Tá bom? Aqui eles falam de um transtorno do transtorno de estresse pós-traumático dissociativo, que é um transtorno mais grave, né? Então 21% dessa amostra tinha esse subtipo aí do transtorno de estresse pós-traumático, né? A gente vê aqui que 91% dessas pessoas tinham depressão, então elas têm muito essa comorbidade de depressão, né? É muito comum, né? Está associado o transtorno de estresse pós-traumático com depressão. Não se sabe o que causa o que, né? Mas sabe que é muito comum essa comorbidade aí, tá bom? Aqui eles falam assim, né? Os tipos de transtorno, né? Os tipos de traumas envolvidos, né? Aqui a gente tem traumas, 76 dessas pessoas tinham traumas no desenvolvimento, 11 pessoas foram expostas ao combate, né, a guerras, e 79 delas tinham múltiplos traumas, né? Tinha os dois associados, ou esses dois ou mais, né? E aqui também outro dado importante, que a gente vê que a média de pontuação de depressão é de 32 na escala de Beck, né? Na escala de depressão de Beck, que é um instrumento bem usado aí em pesquisas e até na prática clínica para avaliar níveis de depressão. Então a gente sabe que mais de 35 já é uma depressão grave, né? As pessoas estão em média têm uma depressão grave, então é depressão moderada. A gente sabe que o score acima de 11 já é considerado uma depressão leve, tá bom? Então essas pessoas, né, em média elas têm um quadro severo, um quadro moderado de depressão, né? Essa amostra toda, né? Podendo variar para cima ou para baixo, né? Beleza? Só para a gente entender um pouco da amostra. E aqui, como é que eles fizeram esse estudo, né? Victor, como que era esse estudo aí? Dava MDMA para as pessoas e boa e tranquilo? Não. Primeiro eles eram desmamados dos seus medicamentos, né? Eles tinham que parar de tomar os seus medicamentos para ver se realmente é o MDMA que está fazendo efeito ou não, né? Então aqui, ó, nesse primeiro quadrante aqui é um tempo preparatório para que eles desmamem dos seus medicamentos, para que eles possam começar os estudos, né? E daí, e a questão do tratamento, por que é terapia assistida por MDMA? Porque não é só o MDMA, é a psicoterapia também, né? Então, por exemplo, aqui esse vermelhinho são os dias que as pessoas tomaram MDMA, né? Mas eles tiveram também sessões de psicoterapia de preparação, né? Eles eram preparados, né? Tinham sessões de 90 minutos, né? Para falar sobre quais eram as expectativas, quais eram os seus problemas, enfim, né? Sessões de psicoterapia para se preparar para o uso da substância, né? E assim por diante, né? Então elas tinham 3 sessões de preparação, né? Antes da sessão com a droga, e depois da droga, do MDMA,
era feita uma sessão de integração, né? Porque durante essas experiências com MDMA, o que acontece? Tem experiências muito profundas, né? Essa substância ela causa efeitos muito profundos, especificamente, que a pessoa vai, né, muito profundo sobre as suas questões, né? Ela revisita várias memórias, tem várias sensações, enfim, né? O MDMA é considerado uma substância psicodélica, né? Então, a pessoa pode ter vários efeitos psicológicos e lembranças de seu passado, enfim, uma imersão mesmo nas suas coisas subjetivas, né? Então, o efeito dessa substância, ela pode variar ali de 3 a 5 horas, por exemplo, né? Então, aqui, por exemplo, aqui é uma sessão com MDMA. A pessoa, ela tomou o MDMA, ali ela está com uma venda, ouvindo algum tipo de música para facilitar essa questão introspectiva, para ela acessar os seus conteúdos internos, né? E aqui tem 2 terapeutas, né? Geralmente um médico acompanhando, um médico e um psicoterapeuta, né? Ou uma médica e um psicoterapeuta, né? Então sempre uma dupla, contendo pelo menos um médico e de preferência um psicoterapeuta, tá bom? Para poder auxiliar ela ali em qualquer questão que ela queira, enfim, né? E enfim, ajudar ela no processo todo ali. Então depois, essa terapia, essa aqui com MDMA de 6 horas, pode durar até 6 horas, ela é feita uma vez por mês. E depois, durante o mês, é feita a sessão de psicoterapia integrando. Falar o que aconteceu, o que você vivenciou, e encaixando todas essas questões que apareceram durante a experiência dela com o MDMA, né? Porque o MDMA é como se fosse um sonho, assim, mais vivencial, né? Então aparece muita coisa ali do subjetivo da pessoa, né? Então ela pode trazer muitas informações desse trauma, né? Nessas experiências com o MDMA. Enfim, e ela precisa integrar todas as informações, né? Então tem 3 sessões ali durante o mês, 3 sessões de psicoterapia para falar sobre essas coisas, integrar todas as informações que aconteceram, né? E como está o processo dela depois de tomar essa substância também, que tem um processo mais não tão agudo também, né? O efeito da substância não tão agudo também a longo prazo, né? Que é a melhora do humor e assim por diante. Então isso é repetido 3 vezes, né? Aqui no outro mês é feito também a experiência com MDMA e depois mais 3 psicoterapias de integração, depois aqui o MDMA de novo, né? Aqui, e mais 3 sessões de psicoterapia. Então no fim são 12 sessões de psicoterapias com 3 experiências com MDMA, tá bom? Então esses 2 grupos, o placebo e o com MDMA, o de placebo passou por todas essas psicoterapias também. Só que na hora de tomar a substância não tinha o MDMA, tinha placebo, né? Tinha uma substância não ativa, né? Que não fazia nenhum efeito, tá bom? E para comparar, né? Para comparar o efeito do MDMA nesse processo todo. Então aqui a gente já tem os resultados, né? Aqui, ó, esse grupo de vermelhinho, ele é o grupo com MDMA, né? Em média, o grupo com MDMA saiu ali. Aqui a gente está avaliando a depressão, né? Aquela escala de Beck, né? Que a gente viu que é bem prevalente a depressão nesse grupo, né? Então eles avaliaram a depressão também, né? Aqui o grupo com MDMA estava em média com score de 30, lembrando que mais de 11 já é depressão, né? E até aqui de 11 a 20, se eu não me engano, é uma depressão leve, de 20 até 35 mais ou menos é uma depressão moderada e daí para cima já é uma depressão grave, né? Então o grupo com MDMA saiu de 30 e foi aqui para próximo de 11 aqui já para sair do quadro de depressão, né? Então você vê que o efeito na depressão foi muito alto, né? Foi muito interessante, né? Reduziu aqui por volta de 20 pontos na escala. Isso é muito interessante, né?
imagina, reduzir 20 pontos numa escala de, se eu não me engano, vai até 80, enfim, mas assim, sair de um quadro moderado de depressão para praticamente sair da depressão, né? Então é um resultado muito importante. Em comparação, o grupo placebo, que passou pelas psicoterapias, mas sem o MDMA, eles reduziram em torno de um score de 10, né? De 35 para 25, né? Enquanto que com o MDMA reduziu 20 scores, o placebo com psicoterapia reduziu 10. Então, um efeito muito importante aí do MDMA nas psicoterapias, tá bom? Aqui né, aqui é o resultado do transtorno de estresse pós-traumático, que era a principal coisa que eles queriam avaliar, né? Então, como eu falei, era um transtorno em média, né, todas as pessoas tinham um transtorno de estresse pós-traumático severo, que é considerado severo a partir de 35, que um score acima de 35 já é considerado severo, né? Então todas as pessoas, para participarem do estudo, tinham que ter um transtorno de estresse pós-traumático severo. Então aqui os dois grupos, como eles foram randomizados para serem próximos, né? Os dois grupos saíram aqui de média de mais ou menos de um score de 45, né? E a gente viu que ao longo aqui a psicoterapia, mas sem MDMA, foi abaixando, né? O score ali foi para perto de 30 e alguma coisa, né? E a gente vê que a psicoterapia com MDMA ela foi baixando bem mais, uma curva bem mais acentuada, e foi lá para um score de 20 pontos, né? Então a gente foi para 20 pontos. A gente sabe que para ser considerado pessoas não ter mais o critério do luto, uma remissão total do transtorno de estresse pós-traumático, tem que ser um score menos que 11 ou não atender todos os critérios, porque os critérios de luto, eles têm vários critérios. Tem o critério A lá, que é relacionado ao trauma, memórias estressantes do trauma, enfim, tem uma série de critérios diagnósticos que eles têm que atender todos. Então, quando a pessoa tem menos de 11, ela remeteu, ela já está muito leve, né? Ela já não tem mais sofrimento nenhum, praticamente. Ou ela se livrou de algum desses, não atende mais um desses critérios, também ela sai do diagnóstico, né? Então, a gente vai ver depois que vários remeteram aqui, ficaram com menos de 11, e vários também não atenderam mais os critérios, né? Em média, eles ficaram com um score de 20, né? Que é uma redução bem interessante também. A gente vê com a diminuição de mais de 20, né? Eles saíram aqui de 45 e foram para 20, né? Então, reduziram o score em aproximadamente 25 pontos, né? Enquanto que apenas a psicoterapia sem o MDMA reduziu em torno aqui de aproximadamente 30, enfim, uns 15, o score de 15 mais ou menos, né? A gente vê que o MDMA ajudou, potencializou a psicoterapia, né? Isso foi muito importante. Então, aqui é o gráfico que eu queria mostrar para vocês, né? Aqui, ó, o grupo placebo. Aqui eu falei que aqui é o grupo que não tem mais o diagnóstico, né? Perdeu o diagnóstico de estresse pós-traumático, né? Por não atender mais todos os critérios, né? E aqui é aquela remissão, né? Que é quando a pessoa está menos que 11 pontos no score, né? Então a gente vê aqui que depois das 3 sessões com MDMA e todas as psicoterapias, o grupo, no caso o placebo, depois de todas as psicoterapias, de todo o protocolo, o grupo placebo teve a remissão ali de torno de 4% da amostra, né? Em torno de 4, 5% ali da amostra, que a gente for pensar em 45 pessoas, a gente está falando ali de 2 ou 3 pessoas que remeteram, que ficaram abaixo daqueles 11 de score, né? Enquanto que os que saíram do diagnóstico, a gente tem em torno aqui de 20% da amostra, a gente pode 20% de uma amostra de 45, 50, a gente está falando ali de 10 pessoas mais ou menos, né?
de 45, 50. Enquanto que aqui, ó, no MDMA, a gente vê que, ó, mais de 60 pessoas saíram do diagnóstico, né? 30 perderam o diagnóstico, né? Não atenderam mais todos os diagnósticos, né? E aproximadamente mais 30% remeteram, ficaram com menos do score 11, né? Então a gente está falando ali de mais de 60% das pessoas. A gente está falando aí de uma amostra de 45, a gente tá falando aí de 30 pessoas de 45, né? É um score muito interessante, comparado com outras psicofarmacologias e outras psicoterapias, não tem um resultado tão grande quanto a psicoterapia com o MDMA. Então, esse estudo com o MDMA, ele está trazendo uma inovação aí na psiquiatria, né, na psicologia, na saúde mental, né? Lembrando que essas terapias estão em fase de estudo, mas logo já sai para tratamento não experimental, né? Então, quer dizer, tem um potencial muito grande, né? Já está mostrando resultados muito interessantes aí, comparados com farmacologias consideradas padrão ouro, que é a sertralina e a paroxetina, que tem um efeito de mais ou menos 0,3, 0,4. O MDMA tem um efeito, em comparação ao placebo, de 0,9, que é considerado 0,9, 0,8, que é considerado um efeito muito grande, né? Um efeito grande. E comparado com sertralina e paroxetina, o efeito em relação ao placebo moderado, né, ou até baixo. Beleza, pessoal? Então é uma psicoterapia que ela está bem além, né? As pesquisas vêm mostrando que ela está bem além comparado com os tratamentos que são feitos hoje, né? Em relação ao transtorno de estresse pós-traumático, né? E comparando também com psicoterapias também, né? Terapia cognitivo-comportamental, que é usado, né? E terapia comportamental também, que é usado nesses casos, também ela é bem maior também, né? Os resultados, né? Então é uma substância bem interessante, que pode ser associado também com outras psicoterapias. No caso aqui eles fizeram uma psicoterapia não diretiva, né? Um pouco diferente de psicoterapia cognitivo-comportamental e terapia comportamental, né? O cliente que ia meio que guiando as sessões e os conteúdos das sessões, né? Então é considerada uma terapia não diretiva, né? É uma psicoterapia que o paciente, o cliente vai conduzindo quais assuntos ele quer tratar. Tá bom, pessoal? E, enfim, e tem mais essa outra parcela aqui, ó, que chega, né, entre 60 e 60, né? 60 e 80, uns 20% aqui também, que responderam ao tratamento, né? Não responderam de uma forma tão abrupta, mas responderam com mais de 10 pontos lá naquele score que a gente falou, tá bom? Então, teve um resultado muito interessante aqui, né? E poucas pessoas não responderam ao tratamento, né? Tiveram menos de 10 pontos de resposta, né? Consideraram os que não responderam, né? Que está em torno aqui de 10% da amostra, em torno de 4 ou 5 pessoas. Tá bom? E essas pessoas aqui que desistiram do tratamento ao longo do estudo, né? Que a gente vê que o placebo desistiu mais e o MDMA desistiu menos, né? Tá bom, pessoal? Então é uma terapia inovadora aí que a psiquiatria, que a saúde mental moderna, vamos dizer assim, está apostando muitas fichas e já está mostrando resultados muito interessantes e deve sair logo aí esse protocolo aí, né? A questão da Covid atrasou um pouco, mas esse protocolo com MDMA e psicoterapia assistida com MDMA, deve sair em breve aí, até 2023, os estudiosos já falam que já deve sair como tratamento não experimental, um tratamento, né, já no mercado,
nos meios de saúde já para transtorno de estresse pós-traumático. É interessante se falar também, como é um assunto que está muito em voga assim, na saúde mental, quem é psicólogo, pegar a última revista do CRP, revista de maio e junho, tem uma reportagem falando sobre os psicodélicos, né, de MDMA, ayahuasca e tal, como eles podem ajudar na psicoterapia. Tem uma reportagem de 5 páginas falando uma entrevista com o vice-presidente de uma associação brasileira de psicodélicos e tal, psicólogo também, falando de como essas substâncias podem ajudar na psicoterapia, né? E como as pesquisas, os resultados dessas pesquisas, o que eles vêm trazendo pra gente. Essa é a pesquisa com MDMA, né? Mas tem outras pesquisas em curso, né? Com ayahuasca para depressão, com psilocibina para depressão, alcoolismo e outras substâncias psicodélicas também, que é uma grande aposta aí. Né? E vale lembrar também que nem todas as pessoas podem usar essa substância, né? Tem o grupo de exclusão, né? Com os critérios de exclusão, que são pessoas com transtorno bipolar afetivo mais severo, né? Pessoas com depressão com sintomas psicóticos, né? Então toda a gama de transtornos que está envolvida de alguma forma, pessoas que têm um quadro psicótico, ou já teve um quadro psicótico, ou até uma mania mais exacerbada, né, uma euforia mais exacerbada, é um grupo que não é aconselhado, que eles excluem desse estudo, que pode ser um grupo que não pode, que pode ter problemas, né, com essas drogas, que não é um grupo, não é aconselhado que essas pessoas façam essa terapia e façam os usos dessas substâncias. Tá bom, pessoal? Então ficou meio longo aí o vídeo, mas espero ter ajudado aí nesse assunto aí. Um abraço, pessoal.